Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 9, na página 1359. Lucas 9, na página 1359, versículo 7. O tetrarca Herodes ouviu falar de tudo que Jesus fazia e ficou perplexo. Uns diziam: é João que ressurgiu dos mortos, outros, Elias que apareceu, e ainda outros, é um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Herodes dizia: eu degolei a João. Quem é, pois, este de quem ouço tais coisas? E procurava ocasião de vê-lo. Repete isso. E procurava ocasião de ver. Palavra da salvação. Eu não sei se você já percebeu que Deus está gritando por nós. Deus está gritando pela nossa volta para Ele. Por isso eu quero dizer para você: de repente você veio aqui porque as coisas não estão bem, porque você quer uma resposta de uma cura física, ou qualquer coisa semelhante. Tudo isso é importante, sim, para Deus e para você, que diz respeito à sua vida. Eu quero dizer que isso é apenas um pretexto que Deus encontrou também para trazer você aqui. Quem sabe se não fosse por isso, você não estaria aqui nesta noite ouvindo o que você precisa de ouvir. Duas coisas Deus tem para você. E se você não alcançar essas duas coisas, você pode ter todas as curas, tudo que você quiser neste mundo, mas você não teve nada. É o que nós ouvimos na primeira leitura. Deus está dizendo para o povo dele, não é? Reconstrói o meu templo. O povo diz: não é hora. Deus diz: é para agora, não dá para esperar. Reconstrói o templo. Não é agora. Olha, vocês estão rezando, pedindo, e vocês passam fome, vocês já juntam dinheiro e nada fica. Sabe por quê? Porque vocês não obedecem a minha voz. Vocês precisam construir o templo de vocês. Naquele momento, o templo, essa casa. Hoje, o templo é a casa do nosso coração, da nossa vida interior. Deus está dizendo que nós precisamos nascer de novo e com urgência. Os sinais de morte já alcançaram todos os limites, todo o ponto possível. Não precisa nem falar sobre isso. Em cada momento, você está escutando. Se eu for falar para você o que eu escuto aqui toda hora, a cada instante, é uma coisa assim que só fere realmente o nosso coração. Presta bem atenção. Eu li, sobretudo, em questão para vocês, das notícias ruins, não é? De celular e televisão que você vê o tempo todo. Porque se você tivesse um pouquinho de sabedoria, você não estaria vendo televisão mais, a não ser uma coisa cristã. Cuidado com a lâmpada, vai queimar aí atrás para mim. O nenenzinho na lâmpada. Então, presta bem atenção. Olha aqui para mim, esquece, presta atenção. Você poderia e deveria realmente escolher só o que é de Deus. Você precisa ter nesse momento uma pessoa seletiva, uma pessoa que escolhe só o que é de Deus. E você está deixando todo o mal entrar na sua casa, roubar a sua esperança, tirar a força realmente do seu coração. No domingo eu li algumas coisas sobre essas coisas aí de internet, qualquer coisa semelhante. Agora mesmo recebi um e-mail, a mãe dizendo assim: encontrei minha filha com meu marido, que é o padrasto dela, encontrei na cama, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? E eu fui ver a foto dessa mulher lá no Facebook com a filha tem 14 anos. 14 anos na cama com o padrasto dela. Isso é fichinha. É o que está acontecendo todo dia, toda hora. Todos os pedidos que eu recebi de oração hoje, as pessoas com depressão, não conseguem se levantar. E não vão conseguir se não se voltarem para Deus. Porque nesse mundo você está sendo empurrado o tempo todo para baixo. Você não é empurrado para cima. O tempo todo você está sendo empurrado para baixo. Empurrado. Alguém até segura a sua cabeça para ver se te enterra lá. E se você não rezar, você vai ficar enterrado. Na enfermidade que chega, na depressão que chega, no dinheiro que você não tem, nas contas que você não recebeu, na família que não ama você, no amigo que te abandonou. Parece que você não entendeu que é tempo só de ser de Deus, para ontem, para agora, para esse exato momento. Mas eu olho para você que vê a missa na quinta-feira e de repente domingo você não vem. Deus tem me incomodado muito. Os cristãos não estão vindo à missa domingo. E não vir à missa domingo é pecado mortal. Vai levar você para o inferno, mas você não entende isso.
Você não entende que Deus está dizendo no mandamento que ama você, que quer você bem, quer você salvo. Mas o que Deus pode fazer mais se Ele já fez tudo? Olha na cruz lá, ó, Ele já fez tudo. Deus não tem mais nada para fazer. Ele não tem mais nada para fazer, porque Ele venceu o inimigo maior. Quem Ele venceu? A morte. Ele venceu a morte, você se entrega à morte com as suas próprias mãos. Essa semana um casal maravilhoso, bonito, ele foi fazer faculdade, com especialização, se envolveu com a colega, uma mulher linda, com 2 crianças maravilhosas, enquanto o marido na cama lá pelado, fazendo sexo com a outra. Poxa, que tanta humilhação, a pessoa vai perdoar, a pessoa está interessada em salvar o casamento, mas é humilhação demais, é falta de respeito demais, porque o povo de Deus se perde por falta de conhecimento dele. Porque quando eu disse aqui até a atenção da Sheila, é por isso mesmo, a gente não se concentra nas coisas, e acho que o padre é brabo, enjoado não, porque eu estou vendo a falta de concentração, a falta de fazer as coisas com zelo, de tudo que a gente não faz, na nossa casa, em todo lugar, e o padre fala, e Deus está dizendo, os profetas estão dizendo, e nós continuamos do jeito nosso, não vai dar certo. Eu estou dizendo há muito tempo que não vai dar certo. No final, você vai ser como aquele homem de repente, lá no inferno, e que vai pedir para Lázaro molhar os dedos, para enxugar os seus lábios, e não tem jeito. Você tem reclamado desse calor que faz o tempo todo, ninguém dorme, calor está demais, mas você não pede o calor que acalma, que é o calor do Espírito Santo, que é o fogo de Deus. E se você pede, é o que nós vimos pela leitura, é em saco furado. Sabe por quê? É em saco furado, porque cheio de pecado, sem confissão, sem fidelidade a Deus, é isso que acontece. Você diz, eu trabalho, eu ganho dinheiro e não sei o que eu faço, e nem sabe mesmo. Porque sem o Espírito Santo, não há nada que se multiplica, não há nada que vai para frente, não há direção realmente para a nossa vida. Vamos rezar, todo mundo, eu não quero, todo mundo prestando atenção. Nós vamos aqui para brincar. E é chato ficar chamando atenção, porque como pai vou chamar e distrai a gente ainda. Se concentra e vamos rezar. Não estou aqui para brincar, vocês também não. Eu estou pensando na salvação de vocês. Mas depende de você, depende da sua postura, da sua fidelidade, depende do seu crescimento espiritual. Depende do seu crescimento espiritual. Nós estamos regredindo. Não conseguimos rezar com alguém, não temos nem coragem de chegar perto de uma pessoa. Parece que a gente está com medo da pessoa, está com lepra, mas se está com lepra, o fogo de Deus queima. Mas não dá para continuar. Quer dizer, você só tem 2 coisas para ganhar nessa noite aqui. E o resto é acréscimo. Sabe o que você tem de ganhar aqui? A sua conversão e a sua salvação. Você só tem isso que vale a pena. O que eu disse? A sua conversão e a sua salvação. Mas a sua conversão depende 100% de quem? De quem? De você. A sua salvação depende 100% de quem? De você. E você está levando mais ou menos. Hoje, rezando, as intercessoras diziam comigo, padre, e é isso mesmo, o povo está vencido, o povo cristão é como se fosse um povo vencido. E eu disse, mas quem venceu foi Jesus, quem venceu foi Jesus, a morte é vencida, o mal foi vencido, e vocês estão vivendo como se fossem vencidos, derrotados, sem esperança, sem coragem, sem ânimo, sem determinação, sem vontade de fazer as coisas acontecerem. Nós temos um Deus vencedor, e venceu por mim e por você. Nós devemos só tomar posse. É difícil tomar posse? Você tem tudo na mão, tem tudo, a faca e o queijo na mão, e você não aproveita. É como os filhos que os pais trabalham tanto, colocam tudo na mão deles, colocam um colégio bom, eles não dão valor, jogam tudo fora. Hoje, outro dia, um filho disse para a mãe, e se eu ouvir ele dizendo, a senhora devia ter me obrigado, a senhora devia ter me batido, a senhora devia ter mandado me prender, a senhora não fez isso, eu não formei, não estudei, hoje estou nessa situação de morte. Mas os pais são democráticos demais, só agem pelo coração e não fazem o que podem fazer até o extremo se for possível. O filho depois vai dizer isso para um pai e para a mãe, com o coração sentido. Se a senhora tivesse me obrigado, tivesse insistido comigo, hoje eu seria um homem diferente. Agora a minha vida não tem mais jeito diante dos homens. E eu vou no presídio a semana toda que eu tenho ido, e para muitas pessoas que estão lá dentro, diante dos homens não tem jeito mais, e só tem diante de Deus, por isso que eu estou indo lá. Porque Deus diz, vai lá, porque a salvação deles precisa acontecer. Se diante dos homens eles são condenados, diante de mim, se eles se converterem, se arrependerem, eles serão salvos.
Mas a gente não importa com a nossa salvação, a gente não leva a sério o que Deus está pedindo, é preciso se converter, mas uma conversão total, radical, como foi de Zaqueu, que no mesmo instante, ele olhou para Jesus, e Jesus entra na casa dele e diz, a metade dos bens que eu tenho, vou dar para os pobres, e você quer bens e mais bens para você, apenas para você. Aí eu vejo uma mãe aqui, como ontem, chorando, com uma criança especial, veio lá do Tocantins, uma criança que vai para o CRE, vai para Estarosa, ela sai daqui de ônibus, não tem dinheiro, sozinha, e não tem a geladeira para pôr o alimento que o filho precisa. É muita injustiça que nós vivemos hoje, porque nós estamos voltados apenas para as necessidades que nós criamos todos os dias, apenas pensando em nós mesmos, e Jesus nunca pensou nele, só pensou em você. Jesus só pensou e só pensa em você. Se toda noite, todo dia, no mundo inteiro ele se dá no altar, é por você, porque ele diz, quem come minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. Jesus morre todos os dias, para que você tenha a vida eterna, porque se você come a sua carne e bebe o seu sangue, você permanece nele, ele permanece em você. Mas até quando vamos continuar desse jeito? Até quando vamos querer ficar superficiais, crianças que não andam na fé? Você nessa noite precisa entender verdadeiramente, isso só depende de você, e se você não lutar, e se você não levar a sério, você vai se distrair, você não vai ter concentração, você não pode escolher se vai à missa domingo ou não, é determinação de Deus, é Deus que determinou que nesse dia, pela ressurreição do seu filho, você vai estar, não importa, você tem de estar, pelo menos aos domingos, na presença de Deus. Um dia pelo menos você tem de dar para Deus o seu louvor e a sua adoração. E como é que cresce o reino de Deus? Como é que se evangeliza se você não participa? Hoje todo mundo quer receber, mas ninguém quer participar, ninguém quer assumir omissão, ninguém quer visitar um doente. Eu estou com a menina que está com câncer, a menina deu a vida no teatro aqui, tudo, está sozinha lá, acha uma ou duas pessoas o máximo. Outro dia mesmo eu pedi para uma pessoa, está aqui, olha, leva fruta para ela, que ela está sozinha, ela está em câncer, está precisando. Me falou comigo ontem, ela estava aqui, não sei se ela está aqui de novo. Não levei ainda não, e mora lá do lado. Pede dinheiro emprestado para alguém, bate na porta de alguém, mas seu irmão está precisando, vai cuidar dele, porque é muito sério, está com câncer, sozinho em Goiânia, sem ninguém para cuidar, para rezar, e nem uma fruta para comer. Vocês não sabem o que é isso? Porque vivem de fantasia de novela, e alguém me disse ainda, não padre, eu acordei de madrugada, liguei a televisão, isso que o senhor falou está passando na Globo também, na Globo passa tudo que não presta, e nós ligamos Globo ainda na nossa casa. Tem que tirar esse canal, tem que mandar tirar, para não ter risco nem de madrugada, por engano, ligar, porque nosso Deus precisa de decisão, de conversão nossa, do nosso coração. Se eu tenho as mãos de fogo, eu vou ter poder e autoridade para rezar sobre alguém. Quando eu colocar as mãos sobre ele, eu vou colocar com poder e com força, porque eu vou dar a minha vida por ele. Mas tudo mais ou menos, ninguém assumindo responsabilidade, ninguém assumindo compromisso. E Deus está dizendo que nós só temos duas urgências nesse momento, nenhuma mais, a nossa conversão e a nossa salvação. Sem conversão não há salvação. Você lembra do jovem rico? Olha Jesus, o que é preciso para ter a vida eterna? Observa os mandamentos. E Jesus, por lei, eu observo tudo. Vai vendo o que você tem, dá para os pobres e vem e segue. Foi embora triste, porque os bens dele, o apego dele é maior. O grande apego nosso é com o nosso prazer, é com aquilo que satisfaz a nossa vida. E o padre está falando, e Deus está gritando, e Deus está dizendo, e eu continuo do meu jeito, cabeça dura, vou nos mesmos lugares, frequento as mesmas festas, uso as mesmas roupas, falo os mesmos palavrões, canto as mesmas músicas, não mudo de vida, não tenho direção na minha vida. O que adianta? A quem você está enganando? A quem você está enganando? Você sabe quem é o pior inimigo seu? Você. Você é o bandido que assalta a sua própria vida, que rouba a sua própria vida. Você é a bandida que não cuida da sua vida. E outra coisa séria, a questão das mulheres. E eu falo que eu tenho prática como ninguém no mundo tem, porque eu trabalho o dia inteiro e atendo o dia inteiro. Sabe o que as moças de família estão fazendo agora? As moças de família que estão solteironas, ela quer um homem casado, ela não quer solteirão, porque solteira não acha mesmo, ela quer um casado, porque eu estou disponível, estou mais gostosa, não tem problema, eu tomo o marido da família, ele não está nem aí.
E os pais tudo cúmplices, vão tudo para o inferno, tudo para o inferno. Porque moça de família, rapaz de família, não comete adultério, não entra na vida de ninguém. É uma vergonha o que anda acontecendo. Pelo amor de Deus, se trata da nossa salvação, ou nós vamos queimar todos no fogo do inferno. É isso que vai acontecer, mas não se fala mais de inferno, não se fala de uma realidade que é concreta, não é invenção para assustar não, é um apelo de Deus pela nossa conversão, pela nossa salvação. Se ficar no purgatório já é terrível, imagina no fogo do inferno. Ah, você continua insistindo como aquelas pessoas, o inferno aqui é mesmo, porque você escolhe ver do seu jeito, mas deixa quando chegar no espiritual, existe um inferno na terra mesmo, que nós criamos com as nossas mãos, mas existe o inferno, realidade espiritual, que é a ausência total de Deus, que é a distância de Deus, que é estar longe de Deus. Aí eu quero ver o que vai acontecer. Então se arrependa do seu pecado, vai no torne-se a pecar, se levanta para Deus, dedica seu tempo para Deus, dedica seu tempo para Deus. Eu estou pensando muito nas pessoas aqui da igreja, uns casais que estão viajando, até amigos meus demais viajando. Hoje eu pensava comigo, se eu precisasse deles para ficar um dia na igreja, para fechar o comércio deles, eles não viriam nunca para cá. Então 10 dias passeando nos Estados Unidos. E quantos estão fazendo isso? Se eu pedir um favorzinho para visitar um doente, não posso. Levar uma fruta porque está com câncer, já faz 15 dias e a fruta não chegou lá e eu não fui avisado. Senão teria ido eu mesmo levar. Olha, vocês sabem muito bem o juízo final. Estive com fome, me deste comer. Estive com sede, me deste beber. Cuidado, porque nós estamos brincando, nós estamos perdendo a direção. Um mundo que tem uma crise do umbigo. Já falei sobre crise do umbigo. Todo mundo voltado para si mesmo. Todo mundo voltado para si mesmo. Só para si mesmo. Só para os seus próprios interesses. Ou nós nos convertemos, ou vamos todos morrer do mesmo jeito. Consegue entender? Por isso tem que ter Bíblia na mão, pegar a palavra de Deus, engolir, mastigar, ruminar, comer, igual vaca, come e fica ruminando e voltando o tempo todo. Mas como é que vem para a igreja sem Bíblia até hoje? Não consigo entender. Depois diz a igreja católica, não ensina porque você não presta. Pessoas se prestar já sabia há muito tempo. Porque isso você não pode falar não. A Bíblia está aí, mesmo que o padre não falasse, você tem a Bíblia na mão, você tem conhecimento de Deus, tem informações o tempo todo. Mas eu digo, não preocupe com informação mais, com show, não converse ninguém. Isso você pode dar ibope para o próprio padre, não sei para quem mais. Porque ninguém está levando a sério as coisas. Conversão é coisa séria, coisa séria. Por isso que lá no inferno tem mais padre e bispo do que outras pessoas. Porque a gente não leva a sério, não leva a sério. Por que tantas pessoas estão com depressão? Qual o motivo? Porque toda hora estou com depressão, vou me matar, eu não dou conta mais. Qual é o motivo? Qual o motivo? Porque dentro de nós existe um vazio que nós não cuidamos. Se nós não cuidamos, ele só vai crescendo. É como você tem um cartão de crédito, certo? Está dando, já entrou no cheque especial, aí você vai entrando, para enquanto você consegue ter controle, pede ajuda, grita, clama, para você ser uma pessoa equilibrada. E depressão, angústia, qualquer enfermidade emocional ou psíquica, sobretudo dentro de nós, somente pelo Espírito Santo de Deus. E para rezar, para curar um câncer, uma dor de cabeça, uma gripe, somente pelo poder do Espírito Santo. Quem move em nós é o Espírito Santo. Quem move a nossa vida é quem? O Espírito Santo. E sem falar em outras coisas que não adianta nem falar mais. Não adianta nem falar. Só vejo mulher pelada onde eu vou o tempo todo, até dentro da igreja, não tem discernimento, não sabe se portar no lugar, é tatuagem para lá, é tatuagem para cá, é tudo quanto é trem. Se não sabia antes, outra história, mas se sabe e continua fazendo, você é responsável por isso. Eu acho que fé é brincadeira. Acha que fé é brincadeira, né? Interessante como que Deus faz. Hoje tinha uma mulher aqui trabalhando com o marido, negócio de arrumar as portas. Era o marido. De repente eu vim aqui, ela foi lá no Santíssimo. Falei, como você foi lá no Santíssimo aqui dentro da igreja desse jeito? É porque você não frequenta a igreja. Eu falei, não, eu sou crente. Eu falei, crente? Você é muito quente desse jeito, né? Lá na sua igreja deixa fazer isso? Lá deixa, aqui não deixo não. E é crente. Então crente hoje, é tudo descrente. Só crente aqui, Então não funciona. E nós estamos do mesmo jeito às vezes. Então vamos tomar atitude, vamos ter responsabilidade, vamos nos converter, porque só nós temos duas coisas para fazer enquanto é tempo. O que é mesmo? A nossa conversão
e a nossa salvação. Está entendendo? Você está entendendo o que é isso? O que é conversão, o que é salvação? E muitos pais estão aqui, estão correndo risco para o inferno urgente, porque os filhos fazem catequese, primeira Eucaristia, depois os filhos querem vir para a missa, eles não trazem. Uma mãe disse para o filho dela da catequese, o filho disse: mãe, quer fazer as tarefas da catequese. Não, da catequese é importante não, faz tarefa da escola. E aí? E aí? E aí, o que acontece? O que acontece? Vamos lá no Evangelho. Eu estou falando de ouvir falar apenas não, de ver o dia inteiro. Eu até entendia 12 horas seguidas. Graças a Deus. Mas eu queria que eu ouvir coisas diferentes. Eu não queria ouvir uma mulher relatando que encontrou o marido na cama com a outra. Eu não queria ouvir uma mãe falando que a filha estava na cama com o padrasto dela. Uma mãe dizendo que a filha vai casar na igreja quadrangular, católica casando na igreja quadrangular, que não é igreja, é uma seita. Mas começa antes. Eu falei hoje para as intercessoras, os piores pais são os que estão dentro da igreja hoje. Porque eles não têm zelo pelos filhos, os filhos fazem o que querem. Os filhos não são determinados na fé, e eles falam: eu vou casar, amanhã eles vão casar. Você está me falando, sobrinho dela de 21 anos, não trabalha nada, casou com um estudante, não sei de onde, estão casados. Estão casados, depois comunicar para a família que tinham se casado. Oi, o que é isso? Os tempos podem estar ultramodernos, mas a palavra de Deus sempre é a mesma, sempre é atual, não é moderna, está entendendo? E nós somos tão burros, que a moda de hoje foi moda lá nos anos 40, sempre assim, não tem criatividade, tem só mudar, de 10 em 10 anos volta a mesma coisa, é assim ou não é? Hoje as mulheres estão peladas, quem sabe daqui um ano vão estar vestidas? Não sei, mas o que nós vamos nos vestir é da graça de Deus, tá bom? É da graça, então vamos lá comigo. Versículo 7 seguintes, todos juntos. O tetrarca Herodes ouviu falar de tudo que Jesus fazia e ficou. O tetrarca Herodes, ele ficou perplexo. Olha, o que é isso que eu estou escutando? Esse homem cura, esse homem expulsa o demônio, esse homem liberta. Quem é esse homem? E ele ouvia também. Uns diziam: é João que ressurgiu dos mortos, outros Elias que apareceu, e ainda outros é um dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Herodes dizia: eu degolei a João. Esse povo não sabe o que está falando. Até Herodes sabia que o povo era bobo. Até ele sabia, por isso dominava o povo. Não, eu degolei João Batista. Quem é esse homem? Quem é esse homem que faz tais coisas? E procurava ocasião de vê-lo. Nós devemos também, como Herodes, querer ver Jesus. Nós devemos querer, como Zaqueu, ver Jesus. Zaqueu quis ver Jesus, sim ou não? Ele viu? A vida dele mudou, sim ou não? Mudou. Herodes viu Jesus? Viu ou não? Herodes viu Jesus? Viu ou não? Viu ou não, Joyce? Pela fé que você tem, catequista, não sei o que mais, viu ou não viu? Aí, tá vendo? Herodes viu Jesus ou não viu? Viu. A vida dele mudou? A vida dele mudou? Ele libertou Jesus da morte? Ali na hora que ele podia decidir alguma coisa? Não. Zaqueu mudou? Mudou ou não mudou? Tem aqueles que veem e continuam piores do que são, porque veem e não querem a verdade. E aqueles que veem uma vez só e mudam de vida. Eu não sei se você está vendo Jesus todos os dias ou como você está vendo, mas se você vê Jesus com a visão de Herodes, você vai para o inferno. Está escutando bem? E é para saber da verdade sem rodeio aqui. Tranquilo, muda de vida, se converta. Urgente enquanto é tempo. Enquanto é tempo. Urgente enquanto é tempo. Porque amanhã pode ser tarde demais. Não vai depois cantar: só temos hoje para amar, e ficar emocionado e chorando, porque é só hoje mesmo, e amanhã você não sabe se chegou, e nem se vai chegar. A pessoa me dizia daquele crime que aconteceu em Trindade, a parente mesmo dizia: olha, 96 anos de idade, uma mulher que rezava, 96 anos, e entraram os dois lá e mataram essa mulher, para levar os carros da casa. A morte está batendo na nossa vida, na nossa porta o tempo todo. Fisicamente pode ser até um crime bárbaro como esse,
Mas essa mulher está no céu, na presença de Deus, não porque ela morreu desse jeito, porque era uma mulher que rezava de madrugada, todos os dias, e morreu rezando. Está entendendo? Neste mundo, não tem como Deus intervir, porque deu a liberdade para nós. Como aconteceu com Adão e Eva, Ele nos deu liberdade. Se você permitir e quiser, como Zaqueu, aí tudo bem. Mas se você quer apenas ouvir e sentir o que você quer, aí não tem jeito. Então você precisa procurar. Herodes queria ver Jesus só para ver se ele era forte, maior do que ele, se ia tirar o reino dele. Zaqueu não. Eu quero ver para ele entrar na minha casa. Vamos lá, a música. Eu quero ver para ele entrar na minha casa. E sentadinho, vamos cantar essa música que você... E todo mundo quando canta, olha aqui para mim. Quando as pessoas querem emocionar o povo, não é na unção, canta do Zaqueu, todo mundo gosta. Então vai soltar a voz. Solta a voz, mas solta o coração? Então solta o seu coração nas mãos de Deus. Por favor, solta o seu coração nas mãos de Deus. O salário do pecado é... Conta para o seu irmão. Fala, meu irmão, o salário do pecado é a morte. Fala para ele, às vezes ele não sabia. Fala para ele. Fala convicção, forte. Agora fez assim, ó. Olha aqui. Essa é a notícia ruim. Mas a melhor notícia é que o dom de Deus é a vida. Fala para ele, para ela. Entra na minha casa, vamos lá. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Solta a sua voz, com fé. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Pede, entra na minha casa com a alma, o coração. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre. Em pé, canta isso. Entra na minha casa, entra. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Você vai levantar as mãos se você quiser. O dia que você quiser, vai pedir para Deus entrar na sua casa de verdade, como entrou na casa de Zaqueu e mudou
toda a estrutura da vida dele. Não houve mais morte, não houve mais sofrimento, mais angústia, medo, egoísmo, nada. Mas peça, é na minha casa, Senhor, é agora no meu coração, porque Senhor, entrando na minha casa será salva, a minha casa será liberta. Entra mesmo na minha casa, ó Deus, entra com teu poder, entra com a tua libertação, entra com o teu milagre, faz o milagre em mim, Senhor. Eu preciso do teu milagre agora. Eu não posso continuar sem o teu milagre, sem a tua graça, sem a unção do teu amor. Faz o milagre, mexe com a estrutura da minha mente, dos pensamentos, dos sentimentos, ó Deus, das atitudes, das amizades, daquilo que é velho. Entra, Senhor, com a tua força, com o teu poder, com a tua glória. Eu estou pedindo, Senhor, entra na minha casa, entra com o teu poder, com a tua força. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz o milagre. Faz um milagre em mim. Presta atenção. Deus inspira um gesto simples. Põe a mão esquerda no coração, na mão direita, estende a mão direita. Você vai cantar, entra na minha casa, é o coração. Deus é inspiração de Deus, não é invenção minha não, tá? Nem tinha tempo para isso, tá? E na mão direita o milagre que você precisa. É uma pessoa, é uma resposta. Então estende e reza desse jeito. Entra na minha casa, faz o milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Força. Faz um milagre em mim. Repete isso. Faz o milagre. Minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Forte, faz. Faz um milagre em mim. Repete isso, faz o milagre em mim, só isso. Um milagre em mim. Faz o milagre em mim. Faz um milagre em mim. Força, faz o milagre. Faz um milagre em mim. Faz o milagre. Faz um milagre em mim. Faz o milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz o milagre em nós, em nós. Faz um milagre em nós, Senhor. Faz o milagre em nós. Faz um milagre em nós. Faz um milagre na minha casa. Faz um milagre em nós. Faz um milagre, Senhor. Faz um milagre em nós. Faz um milagre. Faz um milagre em nós, Senhor. Faz um milagre em nós. Levanta as mãos louvando a Deus, certeza do que o milagre já foi feito, que a graça já aconteceu. Toma posse na fé, na decisão de conversão, de santidade. É no louvor, somente no louvor. Vai louvando, força no seu louvor, gratidão a Deus, o milagre em nós, o milagre neste lugar, a vitória de Deus, o amor de Deus. Glórias e louvores ao Senhor, glórias e louvores ao Senhor. Creio em Deus Pai, nasceu da Virgem Maria,
Feche os seus olhos ainda um pouquinho. E tudo que nós já rezamos, que vamos rezar ainda, você coloca no altar do Senhor novamente, nesse ofertório. Feche os seus olhos e diz: Senhor, eis aqui tudo, 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 tudo no teu altar. Amém. Pode sentar. Vou fazer um apelo: se vocês puderem materialmente ajudar na coleta, nós temos essa família que eu falei e outras com urgência de algumas ajudas que sem dinheiro neste mundo não se faz. E a paróquia nesse momento tem outras despesas de construção. Então, se vocês podem ajudar, façam isso, tá bom? Nosso